Muito bom, Fê. Te coloquei também como co-participante. Você vai também me ajudando enquanto eu estou falando, fechar os áudios. Mas boa noite a todos. Mais um momento da nossa maratona de soluções naturais, onde a gente compartilha um pouco da experiência de cada um pouco da utilização. A gente fala de óleos essenciais, a gente fala da oportunidade que você tem também de fazer uma parceria com a Duterra. Para você que é um novo cliente, que quer aprender a utilizar os óleos e ainda está inseguro, que quer aprender a linguagem, para você que é um novo consultor, que quer aprender como que compartilha, como que a gente explica sobre os óleos essenciais, para você que é convidado, que ainda não sabe muito bem se quer ser cliente preferencial, se quer ser consultor, aqui a gente conta histórias e a gente explica sobre a oportunidade de negócio para que você possa empreender. Só para você ter uma ideia, eu conheci a Duterra há 5 anos atrás, nos Estados Unidos, quando eu fui para lá para fazer um curso. Eu sou nutricionista de formação e meu intuito era trabalhar em alguma empresa na área de saúde, e aí eu conheci os óleos essenciais, conheci a aromaterapia, e minha vida realmente foi transformada. Hoje eu abençoo outras vidas. Hoje a gente tem uma equipe linda, a Fê da nossa equipe é uma líder maravilhosa, é Platinum, trouxe uma convidada também muito especial, que começou como cliente. A Fê também começou como cliente, né, Fê? Isso mesmo. A Fê tem uma história fantástica, porque ela começou com os óleos essenciais para tratar da filha dela. Ela vai falar sobre a historinha dela também. E ela vai contar a história da Heloísa, que é uma amiga, que é uma parceira. Tem gente até aqui com áudio. Não, nem abre. Não consegui fechar o Bloqueia. áudio dela. Vamos fechando aqui para não dar interferência. Deixa eu ver, pronto. E aí, ela vai contar como que a Heloísa também teve a virada de chave, porque, gente, a Duterra é muito a experiência pessoal de cada cliente, né? Que muitas vezes se pegam compartilhando, e aí nós que somos da equipe, a gente vai orientando esse compartilhamento. Quando você assusta, você já está sendo um consultor, porque você está levando benefício. E a gente divulga tudo que a gente gosta, tudo que a gente está usando. E por que não a gente divulgar de uma forma orientada, coordenada, para que a gente também possa ter um benefício, né? Então, eu acho que é um pouquinho dessa virada de chave aí que a gente tem falado. O momento da maratona é exatamente para vocês, para se capacitarem ou até trazer um convidado. E essas histórias, elas se conectam muito, porque a Duterra ela poderia ter lojas físicas, ela poderia vender no site, mas ela enxerga o papel do consultor, aquela pessoa que vai te acompanhar, vai te orientar, vai te mostrar as melhores oportunidades, vai te falar sobre as promoções, vai te falar dos benefícios, e a gente vai contar tudo isso hoje. No finalzinho, a gente vai falar das promoções e das oportunidades que a gente tem, né, Fê? Mas eu vou deixar a palavra com a Fê, porque ela está com a Heloísa aqui, e eu quero muito conhecer essa história incrível da Heloísa. Então, Fê, está com você. Obrigada, Duda. Boa noite para todo mundo que está aqui nessa sala hoje e que eu tenho certeza que vai aprender mais sobre os óleos essenciais, que vai entender o que é esse estilo de vida, porque eu falo que quando a gente começa a utilizar os óleos essenciais, a gente tem um novo estilo de vida, a gente tem um novo hábito, e é um hábito que a gente não quer ficar calado. E foi isso que aconteceu comigo. Uma experiência com a minha filha, um resultado de um tratamento de pele que eu fiquei tão impactada, eu fiquei tão impressionada que eu não consegui ficar calada. Eu falei, gente, como que vocês não usam os óleos? E muita gente não conhecia os óleos essenciais, como eles realmente são. E até hoje a gente vê, eu não sei se a Duda concorda comigo, com essa questão das pessoas ainda não conhecerem os óleos essenciais da maneira que eles realmente devem ser conhecidos. E naquela época, 2 anos atrás, né, eu comecei a compartilhar os óleos há 2 anos, mas há 3 anos atrás eu já usava os óleos essenciais, então eu já tinha iniciado aquele hábito, né, bem de pouquinho, utilizando óleo à noite, de manhã, em situações mais pontuais, mas sempre com aquele interesse, aquela vontade de aprender mais, e na época realmente as pessoas nem sabiam que existiam óleos essenciais, e se sabiam, entendiam que era apenas para dar aquele cheirinho e para relaxar, porque na maioria das vezes as pessoas conhecem o óleo de lavanda e querem o óleo de lavanda. E aí
Depois que eu tive essa experiência com a minha filha, que teve um problema muito sério com a pele, ela foi diagnosticada com vitiligo, e depois de 4 meses de tratamento, o médico falou e ficou infectado, disse, não é vitiligo, é uma hipocromia inflamatória. E aquilo, ele ficou, foram 50 minutos ele olhando, chamando o colega lá da clínica, e a gente olhando, e ele olhando. Ele falou, gente, mas o que é isso? Esse tratamento que eu fiz foi o que eu costumo fazer e não ia dar esse resultado. E eu falei, eu usei os óleos essenciais. E aí ele ficou, tá bom. Ainda tem muitos médicos que ainda não têm essa certeza e essa noção do quanto os óleos essenciais podem ser até parceiros deles para poder auxiliar nessas questões, não só de pele, mas da saúde em geral, né? Eu falo que é uma ferramenta de trabalho, né? Hoje, por ser uma profissional de saúde, eu falo que a minha missão, além de ajudar pessoas queridas, que eu amo muito, a minha equipe maravilhosa, mas a minha missão hoje é mostrar para os profissionais de saúde que eles têm uma ferramenta na mão para potencializar resultados, para trazer um benefício a mais para o paciente, que eu sentia falta como nutricionista, que era do cuidado emocional, né? Porque a gente sabe o tanto que os olhos são poderosos para atuar exatamente nas questões emocionais, nas dores emocionais, né? E muitas doenças são psicossomáticas, elas começam a vir realmente do emocional. E quando a gente tem essa ferramenta, a gente consegue ajudar o nosso paciente, o nosso cliente de uma maneira assim muito gostosa, muito agradável, sem efeitos colaterais, né? Então, realmente, assim, é algo que faz toda a diferença. E eu acredito que em breve, assim como lá nos Estados Unidos, eu fiquei impactada com o hospital integrativo, que a do Terra é parceiro, que lá eles têm 10 unidades, mas que eu fiquei impactada, um hospital todo com atendimento de aromaterapia, de óleos essenciais, medicina integrativa. Eu acho que em breve nós no Brasil também vamos ter essa oportunidade, até porque, né, notícia aí para todos que estão nos escutando, a do Terra é uma empresa que tinha uma fábrica nos Estados Unidos e que ela atendia 60 países, né? Mais de 60 países aí, que ela atendia com os produtos da do Terra. E agora a gente tem a oportunidade, a gente tem a honra de receber a segunda fábrica global que vai também atender esses países todos, né? Então é um grande privilégio, eu falo que realmente o Brasil está acolhendo muito esse cuidado com a saúde, essa prevenção, se tentar se livrar mesmo de carga tóxica, de produtos químicos que às vezes fazem tão mal para o nosso corpo e principalmente ficar tão dependente de medicamentos, né? Então a gente agora, eu vejo o Brasil com uma oportunidade incrível de ter a segunda fábrica aqui no Brasil. Ela podia ter escolhido qualquer país, ela escolheu o Brasil, né? E tem um motivo. A gente tem, né, uma população que precisa de ajuda, que precisa de auxílio, e que agora tem mais de pertinho esses óleos essenciais, né, cuidados, sendo, obviamente, feitos com muito amor, que a do Terra prepara mesmo cada vidrinho com muito cuidado. E a gente sente quando a gente recebe, a gente vê nos resultados e a gente entende que as pessoas precisam conhecer. Então, nós somos mesmo aquela mão que vai levar uma alternativa para poder mudar a estrutura da saúde física e emocional das famílias que a gente conhece. E foi isso que eu tive como vontade, na hora que eu vivenciei, tive aquela experiência muito forte, eu falei, as pessoas ao meu redor precisam conhecer os olhos, elas têm que ter os olhos, elas precisam entender a importância dos olhos em casa. E aí eu comecei a compartilhar, eu sou formada em Direito, na época eu trabalhava em um órgão público, e assim eu permaneci por mais 1 ano e meio depois de me tornar uma consultora da do Terra. E depois de 1 ano e meio eu vi que eu não conseguia mais fazer as duas coisas, foi realmente uma surpresa para nós o resultado e o que aconteceu com a gente, e aí eu fiz uma escolha de pedir exoneração e me dedicar totalmente ao compartilhamento dos óleos essenciais, e eu pude entender que é realmente uma missão, e uma missão que traz para nós um benefício eu falo que é assim, imensurável, porque a gente ajuda,
A gente tem essa missão de ajudar e de levar essa saúde física e emocional para as casas, mas também a gente tem esse retorno financeiro, que acaba sendo um resultado do que a gente faz e é ajudando, é trazendo. Eu falo muito com o nosso time que a gente compartilha os olhos com verdade, com responsabilidade, com amor. E é isso que eu quero trazer para cada um aqui, que vocês compartilhem os olhos nesse aspecto. Então, é possível fazer transição de carreira? Com certeza. Com certeza. Eu acredito ainda mais que muita oportunidade, não né? é? Eu falo que muita gente deve te perguntar e te questionar exatamente isso, né? Como uma pessoa concursada, com uma estabilidade, porque as pessoas têm muito isso também, né? De acharem, mas você é concursada, você é advogada, enfim, você tem já uma estabilidade e você enxergou uma grande oportunidade com o trabalho que você estava desenvolvendo, não foi isso? Exatamente. E aí eu vi que eu estava muito mais feliz compartilhando os óleos essenciais, ajudando as pessoas ao meu redor e tendo um retorno financeiro por isso. Então, isso foi acontecendo naturalmente, fazendo o meu trabalho dentro dos meus valores, que foi acontecendo. Aqui a gente não está falando de vocês largarem tudo sem ter um plano, sem ter uma noção do que está acontecendo. Mas pode sim acontecer e pode ser maravilhoso, porque às vezes a gente fica no medo, a gente fica estagnado, a gente fica no medo e acaba que os resultados às vezes não vêm, ou você não toma aquela coragem, não tem aquela coragem de abrir mão daquilo que você considera como estável, né? Porque, como diz Flávio Augusto, não existe estabilidade, né? Mas você abre os olhos para o novo, e foi isso que eu fiz, e que hoje eu sou muito feliz. Obviamente, existem desafios, mas nada traz assim, para o meu coração a alegria de ver uma família transformada, uma situação de saúde física também. Isso é que me faz e é o meu combustível diário, e cada dia que passa eu quero compartilhar mais os óleos essenciais. E às vezes as pessoas ficam com medo, como iniciar, eu preciso estudar muito, eu preciso me dedicar muito. Obviamente, a gente precisa, sim, estudar as aulas que a gente oferece. Na época, assisti muita aula da Duda, assistia muita aula da Tereza, da Poli, aprendi muito. As aulas de educação continuada, elas são ouro em pó. Vocês precisam entender que, às vezes, vocês querem fazer um curso, vocês querem pagar X, Y, Z, e a gente está aqui oferecendo conteúdo e informações muito boas para te dar segurança na hora de compartilhar os óleos essenciais e na hora de entender o que essa oportunidade pode trazer para a sua vida, não só física e emocional, mas também financeiramente. E foi isso que eu fiz e sou muito feliz. E graças a Deus eu tive a chance de compartilhar os óleos essenciais com pessoas que eu amo, com amigas. E a Elo foi uma delas, que trabalhou comigo quando eu comecei a trabalhar na Polícia Militar. Eu entrei na Polícia Militar como assessora jurídica, e ela já era uma militar, e nós ficamos muito amigas. E quando eu falei com ela dos óleos essenciais, ela bem desconfiada, falou: esse negócio não funciona, isso não funciona. E eu vou deixar para ela contar um pouquinho a história dela. Vou deixar também, pedir para ela contar como que ela começou a usar os óleos, porque a gente fez uma consulta. Eu quero que ela explique também como que é fácil inserir os óleos essenciais na família, no dia a dia. E, para minha surpresa e para minha alegria, além dela ter sido uma cliente, hoje ela é minha parceira, hoje ela é consultora da Duterra, e está super bem, e eu fico super feliz de ter oferecido para ela essa oportunidade. Eu falo dela estar super bem porque ela ama compartilhar os olhos, ela já entendeu o quanto nós somos privilegiados por isso. Então, Elo, é com você. Obrigada, viu, minha amiga, por você ter aceitado aqui o convite de compartilhar a sua história.
Eu que agradeço, Fê, agradeço a Duda, né? Falei que é um privilégio saber que eu estou falando, né? Com essa oportunidade que eu estou tendo da Duda ser fundadora da Do Terra no Brasil, né? E eu sempre vi as coisas se ensinado Duda, falando, nossa, que bacana, né? Olha, você vê como que a Do Terra nos proporciona, né, momentos assim especiais. E a Fê foi me fazer o convite, né, dos óleos essenciais, e eu muito assim desconfiada, como ela disse, eu demorei 5 meses. Por que que eu quero falar disso? É porque às vezes o não é para Fê, foi para Doterra, porque eu não conhecia e não acreditava. E aí, de repente, meu esposo tinha uma rinite muito forte, e depois dele fazer vários tratamentos com otorrino, gastamos muito dinheiro com exames, com remédios, e nada resolvia a rinite dele. Uma noite, a gente conversando, eu falei, amor, vamos tentar esses óleos que a Fernanda falou. Aí falou comigo assim, não sei se esse negócio funciona, não. Eu falei, ó, gastar dinheiro com remédio você já gastou e também não funcionou. Então, agora vamos partir para o que é natural. E aí falou, tá bom, vamos nessa. E aí eu mandei uma mensagem para a Fê pelo Instagram e falei, Fê, eu acho que eu vou querer esses óleos. Como que é esse negócio? Gente, pensa numa pessoa que nunca tinha ouvido falar de óleo essencial. Eu. E aí eu falei, gente, como assim, né? Aí eu falei, Fê, me conta aí como é que é isso, como é que funciona, isso funciona mesmo? Ela falou, minha amiga, esse negócio é muito legal, muito bom. E aí nós fizemos uma consultoria, eu passei para ela tinha um questionário que ela mandava, sabe, gente, tudo organizadinho, para a gente falar o que a gente tinha, o que a família tinha, quais eram as necessidades e tal. E aí eu passei tudo para ela, e ela falou, olha, tem a farmacinha. E eu lá sabendo nada, né? Falei, então me dá essa farmacinha aí, mas com um pezinho atrás, eu peguei o kit Livre Brasil. Aí eu falei, vou pegar o kit pequenininho, porque se por acaso isso não funcionar, eu não vou gastar tanto dinheiro. E aí, gente, pega eu o kit Livre Brasil e começamos a usar aqui em casa. E na minha cabeça, eu ia usar os óleos essenciais só para ajudar o meu esposo. Falei, vai ser ele, vou ajudar, ele tá com essa rinite, tinha uma dor de cabeça insuportável, ele vivia mal-humorado, tinha dia que mal ele dava bom dia, porque ele sentia muita dor. E aí eu falei, vou usar nele, se ele melhorar, vai ser ótimo. Mal sabia eu, né? E aí vem a beleza dos óleos essenciais, é que você usa para uma coisa e te beneficia em várias outras áreas. E aí eu estava entrando na menopausa, com aquele calorão, irritabilidade, dormindo mal, tudo ruim, gente, tudo muito ruim. O microfone aberto. E aí eu falei, não, vou usar nele e aí vai ficar tudo bem. E aí, mas eu comecei a usar também. E a Fê me passou, aí a Fê me presenteou com um blend para menopausa. Ela falou, minha amiga, você vai comprar o kit, você vai fazer seu cadastro, eu vou te dar um blend para menopausa. Gente, assim, pensa numa coisa boa. Eu passei a dormir melhor. E aí eu comecei a ficar a louca dos olhos. O pessoal da minha casa falava comigo assim, credo, toda hora que olha, você está com um óleo na mão usando. Pode usar isso tudo? Eu falei, gente, a Fê falou que pode. A Fê falou, eu vou usar. E fomos usando os óleos, e meu marido, graças a Deus, se abriu logo de início para os óleos essenciais, porque ele sentiu o benefício. Ele falou comigo assim, olha, não é que esse negócio funciona mesmo? Meu nariz nem tope mais à noite. E aí eu falei assim, olha, então realmente o negócio é bom. E aí eu me cadastrei no mês de setembro, finalzinho de setembro. Aí os óleos, gente, de 5 ml, é sensacional se você não pode comprar o outro. Mas compre o essencial para o lar. Porque, assim, acaba muito rápido. Ainda mais que eu fiquei doidinha, né, com os óleos. Aí, no mês de novembro, eu já quis o kit essencial para o lar, porque eu queria o difusor. Falei, gente, eu preciso desse difusor. E aí, gente, nós não paramos mais. Esse difusor em casa, ele roda 24 horas. Está num quarto, está no outro, está na sala, está aqui no quarto que eu trabalho, e é difusor direto.
E aí, nós tivemos só benefícios com os óleos essenciais. Eu tinha intestino preso, e aí a irritabilidade que tinha, além da menopausa, também intestino preso causa irritabilidade, que a gente chama literalmente de enfesados, né? Realmente está realmente cheio de fezes mesmo. Quando a gente vai ver, né, a essência da palavra é isso. E aí eu não entendia por que eu ficava com tanta irritabilidade. Então, era um conjunto. Então, olha como que é fantástico o óleo essencial, porque ele trabalha de dentro para fora. Então, ele trata do nosso emocional e do nosso físico ao mesmo tempo. Então, o meu intestino regulou, assim, eu sou fã do Zengest. Zengest aqui em casa não falta. Agora, eu uso touch e uso gotas, eu uso tudo. Por quê? Porque o Zengest melhorou a minha sinusite, que eu tinha sinusite 2, 3 vezes no ano. A sinusite está relacionada com o intestino preso, a gente sabe disso. E aí eu falei, gente, olha só, eu não sabia que eu tinha tanta sinusite, porque meu intestino estava todo atrapalhado. E aí o Zengest, para mim, gente, eu uso o touch, assim, nos seios nasais, ele descongestiona meu nariz na hora. Então, é a questão também de identificação, né? Nós somos únicas e cada um se identifica com o óleo. Então, olha como que é precioso, né, a gente falar do óleo essencial, porque ele ajuda as pessoas de forma diferente. Cada um tem uma experiência diferente com o óleo essencial. E isso impactou muito aqui em casa, e aí nós fomos usando. A minha filha, que era mais pilhadinha, não suportava o cheiro da lavanda, falava, mãe, quando eu entro no seu quarto tem esse lavanda no difusor, eu tenho vontade de sair. Isso é horrível, o cheiro disso, só flor. Hoje é o queridinho dela, eu já hidrata o corpo com óleo de lavanda. Então, a gente vai vendo que à medida que o nosso cérebro vai recebendo os óleos essenciais e a nossa emoção vai melhorando, a gente começa a aceitar melhor o óleo essencial. Você começa a entender que você precisa desse óleo essencial. E aí, bom, a paixão foi, e aí eu comecei a falar para as pessoas dos óleos essenciais, e só usando, tá, gente? Não era consultora, não era nada. Falei, Fê, olha, estou falando dos óleos. Ela falou, minha amiga, você tem que ser consultora. Eu falei, o que é isso? Não estou entendendo o que você está falando. Acabei de aposentar, estou caçando serviço. Não, Fê, não vou, não. Nunca vendi. Eu não sei vender. E aí a Fê falando, não, você tem todo jeito, é sua cara isso, você sempre gostou de coisa natural, vai ser fácil para você e tal. Eu falei, bom, vou tentar. E aí comecei. Gente, hoje eu não saio de casa sem óleo essencial na bolsa. Médico, dentista, onde eu vou, eu compartilho óleo essencial. Academia, viagem, onde eu chego, o óleo essencial está comigo e alguém usa. Então, isso é o nosso diferencial. Como a Duda disse, óleo essencial não vende por causa disso, porque quando você compra alguma coisa, ninguém te ensina a usar. E na do Terra, a gente tem o diferencial do consultor de bem-estar, porque ele preocupa com o seu bem-estar, o que você precisa, tanto no aspecto emocional quanto físico, e te orienta qual óleo você vai usar e como você vai usar. E ainda cuida de você, te liga, te pergunta, e aí como é que tá, como está o resultado. Então, esse é o diferencial. Então, isso me deu muita segurança, né? Principalmente por ser militar da reserva. Pensa se eu passo um negócio para a pessoa que não funciona. Isso para mim era assim, um absurdo. Eu falei, gente, como assim, né? Eu não posso enganar as pessoas. Mas quando eu vi que realmente o óleo essencial dá resultado, eu falei, gente, eu preciso realmente contar para as pessoas, né, que estão ao meu redor, família, amigos, né, pessoal da igreja. E aí nós fomos falando aos pouquinhos, aos pouquinhos. O meu marido continua impactado com os óleos essenciais. Hoje eu falo que ele compartilha como eu, né? E eu falei com ele outro dia, falei assim, você é um consultor e nem sabe. Porque ele chega e fala assim, tem uns negócios mágicos aí que funcionam. Aí o povo quer saber que negócio mágico é esse. E aí, Elô, só sim, uma dúvida. Conta para a gente quando você decidiu compartilhar os óleos essenciais, falar dos óleos essenciais, ser uma consultora. Você apresentava os óleos essenciais, você ensinava a usar
de uma maneira prática? Como que você fazia? Porque às vezes as pessoas que estão começando, elas ficam com medo, elas falam assim, ai, nossa, mas eu não sei como que eu vou apresentar os olhos, eu não sei como que eu vou falar dos olhos. Como que você teve assim, essa coragem de começar a falar? Como que você falava? Conta pra gente. Olha, eu penso que a melhor forma da gente ensinar o outro a usar o óleo essencial é gotinha na mão mesmo, gente. Para mim foi muito difícil porque eu comecei na pandemia, né? E aí como que eu ia fazer isso? Então eu fazia assim, família que chegava em casa e tal, mas aí eu comecei a contar pessoas online que gostam de estar aqui, né? E contando como a experiência. Então não precisa você saber a química do óleo, não precisa você saber detalhes. O que precisa você fazer é ensinar para as pessoas a forma como você usa e o benefício que você teve na sua saúde, tanto física quanto emocional. E aí vem uma outra coisa bem bacana, porque quando você fala realmente o que aconteceu com você, a pessoa acredita. Porque uma coisa é você não ter experimentado. E aí vem o outro ponto-chave. O óleo essencial você tem que usar, você tem que experimentar, você tem que testar o óleo essencial em você, você tem que sentir os benefícios dos óleos essenciais. Porque se a pessoa te perguntar, qual óleo que eu uso para isso? Se você não tem experiência nenhuma, como é que você vai fazer? Né? Então, isso para mim foi muito tranquilo, porque como aqui em casa houve uma mudança muito grande, tanto no aspecto físico quanto emocional, a gente começou a usar, gente, copaíba sublingual, meu marido hoje ele sente falta, ele fala comigo assim, hoje eu estou precisando de copaíba sublingual. O Por que quê? ele Porque meu sente, marido... Elô, de diferente? Ele usa várias vezes por dia? Não, mais pela manhã. Ele Uhum. pinga sempre uma gota sublingual pela manhã. Por que disso? Ele teve depressão muito profunda. E aí ele usou medicação alopática um bom tempo. Com a medicação, gente, era péssimo. Ele ficava prostrado, deitado o dia inteiro, não tinha vontade de conversar, apático. E aí suspenderam a medicação, mas ele tinha crises. Tinha dia que aí juntava a dor de cabeça, aí ele ficava triste, deprimido, porque a cabeça doía. Então pensa como que o emocional da gente funciona. E aí falava assim, nossa, eu não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de conversar. E aí isso, claro, deprime a pessoa. E ele já tinha o quadro, né? Que a gente sabe que depressão, quem tem um quadro de depressão, vez ou outra, dá aquela crise. E aí depois que ele incluiu o óleo essencial na rotina dele, ele falou comigo assim, nossa, esse copaíba é outro queridinho aqui em casa que não pode faltar. Então, ele usa sublingual e ele diz que sente um alívio. Quando ele pinga o óleo sublingual, ele sente leve, ele sente mais, dizer que tem vontade mais de fazer as coisas, né? E hoje a gente tem uma rotina de ingestão de óleo essencial. Claro que a gente não está aqui falando que todo mundo tem que começar pela ingestão, mas se você já tem um quadro instalado, né, e seu consultor de bem-estar te acompanha, não tem problema nenhum você ingerir os óleos essenciais, com algumas exceções. Então, pela manhã, eu faço cápsula para todo mundo. E aí vem o nosso conhecer a família. Eu sei exatamente o que cada um precisa. Então, tem dia que vai peppermint na cápsula, vai o lemon, ou tangerina, e aí o dia é outro para todo mundo, né? Então a gente usa muito, eu uso muito na água, o óleo essencial, peppermint, por exemplo, na água para levar para academia, me dá um gás bacana. Eu gosto de ingerir Smart Sass pela manhã antes de ir para academia, que eu gosto muito também. Então você vai sentindo o que você precisa e em qual momento você precisa. Esses dias a gente estava aqui em casa meio irritado à noite. Aí eu falei com meu marido, hoje nós estamos precisando de green mandarim sublingual na hora de dormir, para a gente acordar melhor amanhã. Gente, fantástico. Se você estiver irritado com alguma coisa, pinga o green mandarim e vai dormir. Você amanhece outra pessoa, sem contar que o sono é muito bom. Então, óleo essencial é usar, né?
é você, e eu fico assim, muito feliz porque a quem eu tenho apresentado e tenho compartilhado, né, depois que acabou a questão da pandemia, que a gente pôde sair, eu saio com meus olhinhos na bolsa, onde eu chego, eu tenho certeza que alguém vai estar precisando daquele óleo que está ali. E, assim, é um resultado muito bacana, né, Fê? Eu até te falei que eu cadastrei aquela médica semana passada, eu fui para a consulta, cheguei lá, ela consultou comigo, virou a chave. No final, ela da Rio falou comigo assim, olha que coisa impressionante, você veio consultar comigo, acabou com você que me consultou. Até massagem na coluna dela eu fiz, gente. Como diz o outro, não sei por que o Deep Blue estava na minha bolsa naquele dia que ela estava com dor na coluna. Olha como que as coisas são direcionadas. Aí eu falei, gente, ela falou comigo assim, nossa, parece que dá assim, um alívio, né? Uma coisa assim. Falei, esse óleo é assim mesmo. Ele é um óleo fantástico. Aí ela ficou, é caro, não quero, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Semana passada, quando eu anunciei um bolo, ela falou, acho que agora eu querer. Aí acabou cadastrando, pegou, falei, não, mas aí você precisa do difusor. E aí você é que orienta o seu cliente. Ele não conhece tudo ainda. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo isso. Porque o cliente vai comprar um óleo, mas ele não tem um óleo de coco, ele não tem um difusor. Então, você tem que fazer o cliente enxergar essas coisas, né? Porque você já usa, você sabe como que funciona. E o cliente não sabe, para ele é tudo novidade, como foi para cada um de nós quando nós conhecemos o óleo essencial. Então, o cliente fica satisfeito, né? E hoje, assim, eu tenho muito zelo, muito cuidado com as pessoas que eu cadastro, que eu apresento os óleos essenciais, de acompanhar mesmo, né? O que você tem feito, como que você está usando, como é que está sendo a sua rotina, porque as pessoas precisam, né, saber receber os produtos, e agora? Chega aqui tanto de óleo, a pessoa fica doidinha, porque nunca viu, não sabe como que faz. Então, cabe a gente orientar, né? Então, eu anoto tudo, ligo, quando a cliente manda mensagem, eu estou precisando disso e disso, você tem esse óleo, usa assim, assim. Então, essa coisa a gente tem que ensinar para o cliente, né? Para ele aprender como que usa os óleos essenciais. E aí, depois veio meu filho para casa, que esteve fora estudando, e aí chega em casa, eu falei com ele, meu filho, você está muito ansioso, vou arrumar uns óleos aqui, colocar no difusor, fazer uns blends para você usar tópico. Ele falou comigo assim, não vou usar porque eu não acredito. Eu falei, meu Deus, como assim? Não acredito? Eu estou te falando que funciona. Não, mas eu não acredito, porque isso é igual água com açúcar, é psicológico. Eu falei, meu filho, não é. E aí ficamos um tempo, ele fez blend, ele não usou, mandei para casa dele ainda quando ele estava fora, ele não usou. E aí chegou em casa, agora, graças a Deus, já está ingerindo, o difusor fica no quarto dele, ele só não gosta muito tópico, porque falou que fica pregando. Mas, enfim, está usando, está gostando, eu sinto que faz bem para ele mesmo não admite, né, Fê? Aceitar que faz bem, não aceitou ainda não. Ele é médico, então, né, fica com aquela reticência. E aí eu pergunto, né? Chego assim, bem, pode pôr difusor aí, meu filho? Ele fala, pode. Ah, tá. Quer dizer, para quem não acredita, né? Aceita o difusor no quarto, né? Então, assim, mas não vai admitir muito fácil, não. Mas, enfim, gente, o óleo essencial mudou a história da minha família. Hoje, quer dizer, hoje não, desde setembro, né? Vai fazer 2 anos agora que eu me cadastrei. Não tem mais remédio, exceto o de pressão, que o meu marido toma. E aí, olha, para vocês verem, meu esposo sempre teve a pressão baixa, era 11/7. Depois que ele teve o quadro depressivo, que ele tomou tanto de remédio alopático, ele virou hipertenso. Então, olha como que o remédio alopático nos faz mal. Então, hoje ele toma somente remédio de pressão e mais nenhum. Em casa não tem, remédio venceu tudo, que tinha, joguei tudo fora, e é óleo essencial. E ele ainda brinca assim, às vezes a gente viaja e fala assim, se tem alguma coisa para a gente guardar no cofre do hotel, é só uma linha de óleo essencial. Eu falei, exatamente, uma linha de óleo essencial vai ficar no cofre, porque isso aqui vale ouro, né? Então, a gente tem, e hoje, o que eu acho muito bacana,
porque muito diferente de maridos que às vezes não acreditam, hoje ele já dá de presente. Eu presentei as pessoas com óleo essencial. Então, na convenção, que nós fomos para São Paulo, ele foi comigo para visitar um amigo de infância dele que mora lá. E foi levando peppermint para ele. Falou, não, eu sei que ele tem rinite, tem uns negócios lá também, eu vou levar peppermint para ele de presente. Então, olha como que isso é bacana, né? A gente sabe, usa, sabe que o efeito é bom, né? Hoje ele tem os olhos dele de cabeceira, né? Então, na cabeceira da cama dele, eu fiz um rolão de brief, está lá, porque o meu rolão eu doei numa viagem para uma família que estava lá com a criança passando mal. E aí eu fiz um rolão para ele até chegar o outro, e ele tem peppermint, ele tem lemon, tem outros blends que eu fiz para ele, fica tudo lá na cabeceira dele. E usa, gente. Aí fiz blend. Então, hoje na minha casa, a gente não tem mais. O que a gente usa na pele é do Terra. O que a gente usa no cabelo é do Terra. Suplemento é do Terra. Então, assim, culinária, o que eu usava de cravo, canela, cúrcuma, né? Que eu usava muito. Hoje, gente, é turmeric, é o cravo, é o clove, é o cássia. Então, devagar, e o material de limpeza, eu estou assim, apaixonada. Hoje a moça veio limpar aqui em casa, eu falei com ela, falei, sente, você consegue sentir bem aqui em casa, com esse cheirinho de óleo essencial? Eu uso lemongrass na limpeza da casa, eu amo. Então, a gente vai substituindo aos poucos, eu não uso amaciante mais de roupa na minha casa, eu uso óleo essencial. Então, aos poucos, você vai mudando a rotina da sua casa. Por quê? Porque os produtos também de limpeza tem muito química, né? Tem muita química, tem os parabenos, né? Que vai intoxicar nosso organismo cada dia mais. Então, a gente vai substituindo aos poucos, e aí às vezes a pessoa fala assim, eu vou gastar óleo essencial para limpeza da casa. Gente, a sua casa é onde você passa o maior tempo da vida. Então, vale a pena, né? Você mudar o estilo de vida. Elô, eu falo muito que fazer do Terra, usar do Terra ou compartilhar é uma proposta de estilo de vida, né? É realmente a gente entender como que a gente pode se livrar de tantas coisas erradas que a gente usa, e muito do que você está relatando é esse empoderamento, de você ter um autoconhecimento do seu corpo, do que a sua família precisa, de você conseguir identificar, nossa, hoje a noite não foi muito boa, amanhã então eu vou começar o dia com peppermint, tangerina, hoje a gente está um pouco tenso, aí você teve a experiência do green mandarim, então assim, é algo que você vai se empoderando desse conhecimento, dessa liberdade de escolhas, né? De vocês falarem assim, não, mas espera aí, eu estou usando um produto de limpeza que tá bom, é mais barato, é cheiroso, mas o quê? É um cheiro sintético, é uma química que vai me intoxicar. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho a minha cachorrinha, né? Eu tenho uma York, ela tinha muita dermatite. E eu falava, gente, eu uso shampoo especial nela, o condicionador é caríssimo, é um próprio para pet, nananana. E aí, quando foi ver, foi só a gente começar a usar óleo essencial no lugar que ela ficava, é onde a gente higieniza o xixizinho e tal, exatamente com lemongrass, ou às vezes uma melaleuca, ou um limão, né? São os óleos que a gente pode usar assim, também para fazer uma sanitização ali no local. A dermatite dela foi embora. Então, o que eu estava fazendo? Sem querer, eu cuidava ali do lugar que ela ficava, mas eu estava trazendo uma dermatite para ela, né? Então, são pequenas mudanças. Então, eu falo assim, a gente estimula, a gente oferece, a gente apresenta um novo estilo de vida. E foi exatamente quando eu percebi que no consultório, enquanto eu estava falando com uma pessoa que pode ter acontecido isso com a médica que você apresentou. Às vezes a gente está ali no consultório para tratar uma dor. A pessoa vem tão focada em resolver aquela situação que ela esquece de olhar para ela ou para a saúde dela, ou para o organismo dela, para o dia a dia dela de uma forma integrativa. E eu tenho percebido que com essa família que a gente tem, esse movimento que a gente faz na do Terra, de pessoas que nos procuram para realmente conhecer uma solução natural, essas pessoas estão muito mais abertas a mudar o estilo de vida.
E aí a gente tem como oferecer isso, e de uma forma organizada, acompanhada, igual você falou, com responsabilidade, compartilhando a educação continuada. Tem um produto novo, a gente corre para estudar, para compartilhar com a equipe, para fazer um post. Então, isso é muito enriquecedor, não só para uma pessoa como você, que aposentou e fala assim, ah, tá bom, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Estou cansada, não quero trabalhar mais. Ok, você tem todo o direito, você trabalhou a vida inteira, mas por que não a gente conhecer uma nova habilidade, se descobrir, né? Eu lembro quando a Fê começou, a Fê, ela é mais tímida, ela tinha uma certa, assim, falava baixinho, hoje a Fê fala toda empoderada, né? Toda articulada, e realmente a gente vai descobrindo talentos que a gente tem, que talvez nunca foram, a gente nunca precisou expor, ou então a gente nem sabia que existia, né? Transição de carreira, ok, eu estou com uma amiga aqui que está fazendo a transição de carreira dela, porque chegou no momento que ela não se enxergava mais fazendo o que ela fazia. E cada um tem seu tempo, você falou muito bem, Elô, cada um tem seu tempo. Às vezes o não que você disse para a Fê há 6 meses atrás, não foi nem para a do Terra, talvez o não foi para você, de naquele momento não estar preparada para uma nova habilidade, ou por essa mudança, ou por dedicar um pouco mais ao outro, né? Porque eu falo muito, o único pré-requisito, se a gente pudesse falar de empreender com a do Terra, ou fazer parte de uma equipe, é gostar de pessoas, né? Porque além dos óleos essenciais que são nossa ferramenta de trabalho, a outra é lidar com pessoas, estar no dia a dia, compartilhando, conversando, instruindo, orientando. Então, se a gente precisasse de falar qual que é o seu currículo, teria que ter ali, gosto de lidar com pessoas, né? Porque eu acho que é o único empecilho de não fazer esse negócio. E não fazer ou não do Terra, no sentido de empreender na saúde, é uma consequência de quando você se apaixona pelos óleos essenciais, né? Porque eu falo que isso é tão orgânico, é tão natural, a nossa indicação ela é natural, porque você começa a usar algo que te faz bem, é impossível você não recomendar para alguém, né? Verdade. Foi isso que aconteceu comigo, né? Eu não conseguia ficar calada. Eu falei, gente, como que eu nunca ouvi falar essa forma de usar os óleos? Como que eu não conhecia? As pessoas precisam entender, elas precisam conhecer, elas precisam sentir essa cura mesmo que eu estou tendo com a minha família, né? E a gente está no momento que as pessoas elas estão abertas a cuidar da saúde, mas elas também estão buscando uma oportunidade. E aí eu queria, a Fê já contou um pouquinho dessa virada de chave dela, mas eu queria entender também da Elô. Elô, hoje você só usa os óleos essenciais, você compartilha só para abençoar a vida de alguém, ou você também viu isso uma possibilidade de mudança na sua área financeira? Me conta. Então, como eu te disse, né, eu jamais pensava que um dia eu ia ter uma renda de outro jeito que não fosse do Estado, né? Eu sou aposentado do Estado. E aí eu falei, gente, quando você começa a ver que você tem essa possibilidade, aí você começa a entender que a do Terra te dá essa saúde financeira, aí você começa a abrir mais os olhos. E realmente você falou uma coisa muito interessante, porque a gente, quando você experimenta e você começa a compartilhar, às vezes você tem uma crença limitante de achar que você não é capaz, de achar que você não conhece, que é tudo muito novo, e a gente sabe que o novo assusta, né? Qualquer mudança te traz conflito. Vai dar certo? Não vai? E aí eu falei, bom, vou continuar. Vou continuar, falava, Fê, olha, eu não tenho tempo, tá difícil. E a Fê falando, não, vamos sim, vai dar certo, vai dar certo. E aí, Duda, o diferencial para mim foi a convenção desse ano. Quando eu cheguei lá na convenção, que eu vi tanta gente, falei, gente, esse povo é tudo consultor, né? E o povo está aí, está firme. Então, eu não vejo motivo para que eu venha desanimar. E aí, falei, quer saber? Vou participar do Clube Silver, vou enfrentar, vou
vou com o que eu tenho, né? Isso é um desafio, né, que a gente precisa entender, que vem e a gente consegue, porque você vai com o que você tem. Qual que é o seu tempo que você tem? Então, fala do seu tempo, divide 2 horas, você tem 2 horas para do terra, faz do terra com 2 horas, né? Então, a gente fica assim, gente, por que falar que não vai dar certo? Por que falar que não vai dar certo, né? E ir para frente? E aí eu falava com a Fê, falei, Fê, ó, não dá não, o meu tempo está limitado, mas é organizar, né? Eu me organizei. Aí hoje a minha filha também é consultora de bem-estar, ela até acabou de entrar aí, chegou mais tarde, está aí também. E eu falei com ela, minha filha hoje ela mora em outra cidade, ela compartilha o óleo essencial lá na outra cidade onde ela mora. Mas por que disso, gente? A minha filha tem só 23 anos e ela usa os óleos essenciais e sabe do efeito dos óleos essenciais. Cólica menstrual, nunca mais ela usou remédio. Então, assim, pensa nisso, né? Então, para jovem que está começando, eu ainda disse para ela, falei, minha filha, ai, por que eu não conheci os óleos essenciais na sua idade? Né? Porque, olha, você vê a oportunidade que ela tem, tanto de crescer na empresa, né? Quanto compartilhar óleo essencial com as pessoas que estão ao redor dela, e oportunidade mesmo financeiro, né? Então, eu resolvi encarar o que a gente fala, dinheiro não é tudo, mas, gente, quem não quer? Né? Quem não quer ter um ganho financeiro? Né? Então, a do Terra tem essa facilidade para a gente. Né? Você apresenta os olhos, e claro, gente, é questão de justiça. Isso para mim é lindo. Você trabalhou muito, você vai chegar mais rápido. Você trabalhou menos, você vai chegar, vai, mas mais devagar, vai demorar um pouco mais. Então, depende do que você faz para a do Terra. Né? E a do Terra te recompensa por isso. Então, é assim, é uma empresa, gente, assim, de apaixonar, Oi, sabe? Elô, e você tá com a professora aí que eu vou te falar, né? A nossa top líder de cadastros. Então, Fê, vamos aproveitar e dar umas dicas aí, já que a gente está no começo do mês. Como que você tem orientado o pessoal da equipe? Como você tem também se organizado aí para conectar pessoas, para atrair pessoas, para que elas possam fazer parte da organização, fazer parte do time, ter essa velocidade que a Elô falou que é importante, né? Que o nosso trabalho é meritocracia. É claro que a gente tem ganhos proporcionais ao que a gente produz. E qual que fica a dica aí para início do mês, primeiro dia do mês, a gente começar a todo vapor, para inspirar, né, nesse top cadastro aí que a Fê está batendo recordes com a gente aqui. Conta para a gente, Fê, quais as dicas que você pode compartilhar com a gente. Ô, Duda, todo começo do mês eu entendo assim, que eu tenho 30 ou 31 dias de oportunidades para poder mudar a vida de alguém. E quando a gente tem um produto nas nossas mãos que podem fazer isso, a gente tem que falar. A gente é obrigado a falar. Então, para pelo menos 3 pessoas todos os dias, de 3 a 5 pessoas, a gente precisa falar. Por quê? Porque a nossa mão, ela vai até aqui. Mas depois, a mão que a gente falou, que alcançou, que chegou até aqui, ela vai falar com outro. Ela vai falar, gente, a Fê falou com óleo essencial para mim. Nossa! Aí a outra pessoa que ouviu de óleo essencial, que às vezes nunca tinha ouvido falar, vai ficar interessado. Olha só que bacana. Então, a gente precisa entender que todo mês a gente tem novas chances de compartilhar os óleos essenciais e de cuidar daquelas pessoas também que nos foram confiadas. Então, a gente precisa trazer pessoas novas, mas também a gente precisa cuidar das pessoas que estão utilizando os óleos essenciais. Essa questão do cuidado, a gente tem oportunidades incríveis, como as nossas aulas, como os nossos grupos de clientes. A gente precisa entender que isso tudo é uma ferramenta de apoio para aquele cliente que a gente está cuidando. Não é que a gente tem que estar todo dia e eu não consigo, infelizmente, todo dia ficar mandando mensagem para os meus clientes falando como que você está usando?
Mas eu tenho essa ferramenta dos meus grupos de poder proporcionar para que eles perguntem e a gente responda, ajude. Então, essa é uma forma também de estar compartilhando. Por quê? Porque se aquele resultado deu certo, se aquela situação, se aquele resultado foi positivo para aquele seu cliente, ele não vai deixar de falar. E aí, aquela pessoa vem por indicação daquele cliente. Então, a gente vai ajudando e também tendo a mão que vai dar apoio para outras mãos que a gente nem imagina. Então, eu vejo que os nossos clientes bem orientados, bem supridos de informações dos óleos essenciais, eles são potências para nos ajudar a compartilhar e a falar mais dos óleos essenciais. Além disso, eu não perco a chance de usar de todas as formas. Porque quando a gente usa, igual a Elo, ela transformou a casa dela em opções de óleos essenciais, opções de uso, né? Então, quando a gente vai usando, a gente vai vivenciando, a gente vai testemunhando o que os óleos fazem para nós, vai dando mais força e mais coragem da gente falar dos óleos essenciais. Eu acho que foi isso que foi crescendo, porque a Duda falava, a Fê no começo era mais tímida, sim, eu era totalmente tímida. Pensa, eu fiquei 15 anos como assessora, eu nunca fui de falar, de me expor. Então, assim, a gente vai vencendo as nossas crenças e nem imaginei que eu pudesse fazer isso. Por quê? Porque dentro daquela função minha, nunca me foi proporcionado e nem funcionado essa questão, né, do falar. Então, para mim, ser quietinha, falar baixo, já era característica inerente a mim. Então, às vezes, as pessoas me encontram hoje, ou até mesmo assistem algumas aulas, e falam assim, nossa, Fê, como que você mudou? A Nicole falando, a gente se empodera, né? A gente vai entendendo que a gente tem outras qualidades, outras formas da gente exercer a nossa melhor versão. Eu falo que é isso, né? Que a gente vai criando isso em nós. Então, essa é uma dica. Uma outra dica também que eu tenho para poder falar é sempre ajude todas as pessoas ao seu redor, olhe para elas, procure entender o que elas estão passando, o que elas estão vivendo. Isso tudo vai gerar aquele cuidado, ela vai entender que você está cuidando. E nós cuidamos dos outros. O nosso trabalho é cuidar dos outros. Então, quando a gente olha nos olhos, quando a gente entende que aquela pessoa precisa da gente, hoje mesmo à tarde, geralmente as minhas tardes são dedicadas, às vezes, a consulta, atendimento online, que eu faço muito. E hoje eu fiquei a minha tarde inteira praticamente com uma cliente, que já é uma cliente bem antiga, mas eu precisava ir na casa dela, eu precisava olhar para a família dela e ajudar com os olhos, porque ela tem muitos olhos. Então, eu fiquei com ela. Por quê? Porque a gente precisa olhar, a gente precisa entender o que aquela pessoa precisa. E depois atendi uma futura cliente, que é mãe de uma amiguinha da minha filha, que veio aqui em casa. Então, aí às vezes você pode até pensar, falar, nossa, mas a tarde inteira eu atendi 2 pessoas. Não é sobre isso. Não é sobre a quantidade, é sobre o olhar e sobre como você está cuidando daquela pessoa que está interessada e que quer usar os olhos por você. Então, isso tudo vai acontecendo durante o nosso mês. E eu gosto de falar também, Duda, que é o básico bem feito todos os dias. A gente pega o material de educação da Terra e ele é muito, muito bom. Até eu mesmo não fico trabalhando muito em cima dele, mas os pilares dele, eu falo muito. A gente precisa seguir o PAIS, né? A gente precisa exercer e trabalhar a nossa lista, a gente precisa apresentar os olhos, a gente precisa cadastrar, a gente precisa apoiar. Então, se a gente segue, se a gente faz o básico bem feito, o resultado do cadastro vem, o resultado do seu sonho, da sua meta, uma questão também que é muito bacana. No mês, estabeleça uma meta. Não estou falando, às vezes, eu tenho metas de cadastro, mas, às vezes, eu posso trabalhar com algum consultor para ele ter metas de volume, ou metas de falar, porque no início a gente fica com vergonha de falar um pouquinho dos óleos essenciais. Aí eu falo, não, vamos falar para 4 pessoas, 5 pessoas,
tenham coragem, tenham aquele impulso. Então, essas metas menores, porque todo mundo tem um sonho, eu quero ser Gold, eu quero ser o Silver, mas às vezes, para você chegar, às vezes não, né? Para você chegar no Silver, você tem que ter essas metas menores e caminhar. É uma construção, né, Duda? Eu falo assim, não tem jeito de você pular etapas, né? Todo mundo precisa de ser manager, tem que ser Premier, tem que ser Silver, tem que ser Gold, se a gente quiser alcançar o Diamond, né? E outra coisa que eu acho fantástico na do Terra é que se a gente organiza esse compartilhamento com pessoas que vão ser clientes apenas, então a gente pode ter um público só de clientes, e também a gente vai inspirar pessoas que, assim como a Heloísa, se viu compartilhando e, de repente, virou sua parceira de trabalho, porque ela também se enxergou como consultora, e aí a gente começa a participar de um bônus que eu acho tão forte, tão poderoso, que é o poder de 3, né? Quando as pessoas se enxergam, e isso acontece muito com meus pacientes, às vezes no consultório, eu tenho pacientes que começaram a compartilhar para pagar o tratamento do filho, e eu falo, indica 3, 4 pessoas que você já vai ter um retorno dessas indicações, e quando você se pega, outros já estão te indicando, você já começa ali a formar a sua estruturazinha de equipezinha, de clientes, de consultores, e você organiza aquilo, e você faz o quê? Forma o poder de 3, que é um bônus muito poderoso que a gente tem, né? Quando a gente resolve ser consultor. Então, provavelmente, hoje, a Elo é uma das parceiras do Poder de 3, né, Fê? Com certeza. E aí a Elo também já está com aquela visão de formar o poder de 3 dela. Então, assim, a gente não precisa, no início, você vai contar com 2, 3 pessoas, aí você já tem 3 parceiros, né? Eu falo que o parceiro é aquele que já tem aquela visão de compartilhar, de querer empreender, né? Mas que não tem problema, o volume pode ser formado por um monte de clientes, que eles vão participar da sua equipe, do seu grupo ali, mas vão fazer um volume que vai beneficiar toda essa configuração, né? Então, é um bônus tão poderoso que quando a gente estrutura ele certinho, que a gente vai ensinando para outras pessoas a compartilhar e ter uma renda e ganhar comissões e tal, a gente começa o quê? A galgar também os patamares que a empresa permite, né? E aí, a consequência disso é começar a atingir títulos, né? Que é o que a Elo falou, é meritocracia. Se eu fiz um bom trabalho organizado, eu vou passando por essas etapas que é preciso passar. Não tem jeito da gente começar hoje e já pular de Silver para Gold. Não tem como, a gente tem que passar por todas as etapas, né? Exatamente. Mais alguma dica aí, Fê? Entender que cada um tem a sua crença, cada um tem a sua solidez. Então, mesmo que a gente, às vezes, né, vá, não, bati Silver muito rápido, bati Gold muito rápido, bati Premier muito rápido. Não, a gente precisa, é como se fosse uma fruta mesmo, né? Para você ir amadurecendo. O nosso negócio é isso, a gente começa como aquele bebezinho, e vai se tornando adulto. E para isso acontecer, a gente está numa construção da líder que a gente é, uma construção da consultora que a gente é, e aí a gente vai desenvolvendo não só as nossas funções, quem a gente tem que ser para o próximo, mas também a gente vai trazendo também pessoas e abrindo os olhos delas e mostrando para elas que elas podem ser muito mais do que elas imaginam. Tem muito isso também, né? Sim, sim. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, tem pessoas aqui que são convidadas ou que trouxeram convidados, né? Então, acho que é importante a gente também falar que você que está aqui hoje escutando, a gente compartilhando histórias, mindset, como foi a virada de chave de cada uma, mas que a Duterra é uma empresa que ela te permite, né, a se tornar um membro, tá? Então, o que é o membro? O membro é uma pessoa que tem um cadastro na empresa e que ela pode ser um cliente preferencial ou um consultor, e ele vai ter o mesmo benefício do desconto de 25%, né? Então, assim, a porta de entrada para a gente fazer parte de uma estrutura como a do Terra, numa equipe, é a gente fazer o nosso cadastro. Esse cadastro, ele pode ser feito com uma taxa de adesão, tá? Eu falo que é uma taxa simbólica, para que naquele primeiro pedido a gente já possa colocar os produtos com desconto, né? Que é uma taxa de R$ 90, que te permite escolher os produtos.
Agora, nossa prática, nossa orientação, nosso papel de consultor é realmente mostrar para você o melhor custo-benefício. E eu também, assim, com esse olhar mais da saúde, eu fico impactada como que a Duterra conseguiu reunir 12 óleos essenciais, que são os que a gente mais vai utilizar no dia a dia, que provavelmente foram os óleos que impactaram a Heloísa, né? Nesse sentido dela falar assim, nossa, eu comprei o de 5, mas eu deveria ter comprado o de 15. Tudo bem. A gente pode começar com os de 5 ml, que é o Kit Brasil, e a gente sabe que quando você tem uma família, quando você tem mais integrantes ali que vão utilizar os óleos essenciais, vale a pena fazer um esforço e comprar os Soluções Naturais, que ele tem 15 ml, ele vem o difusor, né? 15 ml equivale aproximadamente a 300 gotas, então dá para a gente estar compartilhando com outras pessoas. Eu brinco que o Kit Brasil é aquele mais egoísta, que eu falo assim, eu vou comprar só para mim, só eu que vou usar, né? E aí, na hora que você assusta, você já está compartilhando, então ele vai acabar mais rápido. Mas é uma porta de entrada. Quando você opta por um dos kits da empresa, você já fica isento dessa taxa de adesão. Então, seria uma forma também de você já ativar o seu cadastro e que você já comece a compartilhar. Se quiser ser consultora, seu cadastro já está ativo para ser consultora. E se você quiser ser cliente, tudo bem. E aí, a gente tem um outro benefício muito grande, né? Que é o programa de fidelidade, né, Fê? Isso. O programa de fidelidade. Isso, conta um pouquinho, que eu sei que você gosta. O programa de fidelidade é uma forma que a Duterra oferece para aqueles clientes, para aquelas pessoas que já são cadastradas, para poder participarem de um plano de compras mensais para você ganhar pontos, trocar produtos, ganhar óleo do mês de acordo com a pontuação que você faz. Ou seja, a partir do momento que você já entendeu que os óleos essenciais eles são importantes no seu dia a dia, você vai obrigatoriamente ter que comprar e repor óleos mensalmente. Acontece muito naturalmente que a gente vai perdendo aqueles gastos mensais de muitas questões que antes a gente comprava, seja na farmácia, seja no supermercado. Agora a gente tem um apoio mais saudável, um apoio mais natural. Então, você vai comprando mensalmente e você vai acumulando pontos para poder depois trocar por produtos. Você vai também tendo, como eu disse, essa possibilidade de ganhar óleos por mês. Inclusive, esse mês é o Lemongrass e ainda tem outras promoções se a gente fizer compras maiores. O Lemongrass, que eu amo Lemongrass, é quase um cashback, a Gabi falou. É praticamente um cashback, e eu falo que é um cashback recheado, porque quando chega um óleo, eu, por exemplo, esse mês mesmo, no mês passado, eu troquei os meus pontos por um frankincense e um vetiver. Pensa bem, o frankincense custa R$349. O vetiver, eu esqueci, mais ou menos esse preço, Aqui né? em casa, a gente, esses produtos de uso diário, né? Shampoo, pasta de dente, o On Guard, o On Guard pomada, Sabonete né? líquido. Sabonete líquido. Então, esses gastos que talvez você fala assim, nossa, eu vou sair, vou comprar. Eu pego em produto, né? Então, assim, é a pontuação. Eu brinco que os óleos essenciais a gente compra para cuidar da nossa saúde de uma forma terapêutica. E esses produtos de cosméticos, que são os cosméticos inteligentes, eu adquiro da empresa de graça. Eu vou lá no meu resgate, né, do meu LRP, da pontuação que eu acumulei, e a gente vai consumindo esses produtos de graça. E é interessante que a empresa, ela realmente incentiva a gente conhecer sempre novos óleos essenciais. Então, quando ela faz o produto do mês, que a gente ganha um produto grátis, normalmente é um produto que não faz parte do kit inicial, as ações, igual esse mês, né? Vamos falar um pouquinho, porque, gente, essa noite eu não consegui nem dormir direito, porque foi tanta informação que eu falei, meu Deus, se agosto foi bom, setembro já entrou com tudo. Outro incentivo que a empresa dá é não só para nós que já estamos comprando e recomprando os produtos, mas para quando a gente convida um cliente novo, um novo membro, né? Então, esse mês, um novo membro, quando ele se cadastra com 200 pontos, ele vai ganhar
um Salubelle. Gente, o Salubelle é um dos blends mais completos de óleos essenciais. Se eu não me engano, são 13 óleos que tem na composição, são óleos caros, raros, né? Com uma ação terapêutica para o emocional incrível e super completo para a pele. A gente tem ali rosa, frankincense, mirra, sândalo havaiano. Nossa, mãe, eu não vou nem lembrar de todos os óleos, mas assim, é uma composição de óleos riquíssimos e que eu sempre falo, divide seu Salubelle em 2 ou 3 partes, porque ele é concentrado, mesmo vindo em rolon, ele é um óleo puro, ele não está carreado, e aí eu sempre dou a dica, ou coloca no Yarrow, que ele já tem o óleo vegetal, ou até mesmo o Yarrow, aquele Yarrow corporal, que são 8 óleos vegetais na composição, vocês podem também utilizar, ou então você vai usar ele no seu óleo de coco fracionado e para diluir, porque ele é muito concentrado. Então, isso é para um novo cadastro, ou eu, que já sou cliente, já estou usando os óleos, já estou apaixonada, vou fazer meu LRP. Então, se eu programar meu LRP com 200 pontos, eu também ganho o Salubelle, né? Então, olha a oportunidade que a gente tem. Se a gente quiser complementar esse pedido com 250 pontos, nós vamos ganhar um óleo para equilíbrio hormonal, que é o gerânio, que é um óleo que toda mulher deve usar, né? Tanto para prevenção de várias situações de equilíbrio hormonal, de TPM, de menopausa. É um óleo que também te dá muita segurança, amor próprio, empoderamento no sentido de amor próprio, no sentido de autoestima, isso que eu queria falar, né? Então, é um óleo que trabalha muito a questão de autoestima, não está no kit, é um óleo que trabalha questões hormonais. E se a gente faz um pedido de 300 pontos ou cadastra alguém com 300 pontos, esse cliente ganha o kit yoga, gente. É um kit que é muito especial. A gente vai fazer uma aula, a gente tem uma reunião depois, né, Fê, para poder selecionar aí as aulas do LRP, mas eu gostaria muito que a gente falasse do kit yoga, que eu acho que são 3 blends incríveis, com óleos que não tem para vender na do Terra. É um kit muito especial, muito voltado para a parte espiritual, da parte de conexão, da parte de situações emocionais que a gente consegue controlar com o kit yoga, né? E a gente ganha o Salubelle e a gente ganha o gerânio. Então, assim, uma super oportunidade, tanto para uma recompra quanto para um novo membro, né? Então, olha como que a do Terra, ela está sempre preocupada em apresentar novos olhos para a gente, novas questões que vão aparecendo. Eu falo que no consultório, a gente pega muito aquela demanda, que a pessoa vem tão focada naquela dor, naquela doença, que ela realmente não abre a visão para um cuidado integrativo, né? E a empresa, ela vai proporcionando esse conhecimento, ela vai te apresentando outros olhos, que você começa a equilibrar os pilares de saúde e que talvez aquela primeira queixa que você procurou um consultor, que você procurou a Fê, procurou a Heloísa, procurou alguém que te mandou o link aqui, você fala assim, nossa, mas engraçado, sabe? Eu te procurei porque eu tinha um problema de estômago, mas eu estou usando os olhos, estou dormindo melhor, estou melhorando a absorção, estou melhorando o funcionamento do meu intestino, eu não tenho mais aquela dor de estômago, né? Então, isso, gente, é transformador. Quando você consegue pegar, igual uma cliente me mandou agora, que ela conheceu os óleos essenciais por uma situação emocional, uma depressão que ela teve pós-Covid. No Covid, na verdade, começou ali com medo, com perda de gente na família, ela desencadeou uma síndrome do pânico e a gente conseguiu contornar e tratar, né, dar esse suporte. E hoje ela fala assim, Duda, eu tinha várias questões de saúde e hoje eu não sei te falar mais o que eu preciso. Eu uso os óleos realmente por prevenção, porque me faz bem, porque eu durmo melhor, mas eu consegui controlar a minha ansiedade, eu não tenho mais síndrome do pânico, eu tenho uma qualidade de vida, uma disposição enorme. Então, assim, gente, isso é transformador, né? Com certeza. E Eu aí a esqueci de gente vai alguma coisa? Não, e a gente vai entendendo que é transformação de vida mesmo. A gente não pode ficar calada, não. A gente tem que falar, a gente tem que entender que a nossa missão, a partir do momento que a gente usou, que a gente teve uma experiência, que a gente entendeu o quão grande, o quão benéfico ele pode ser para a minha vida, a gente precisa falar, a gente precisa compartilhar. Isso mesmo.
Ô, gente, não sei se teve dúvidas, eu me distraí aqui no bate-papo, acho que não, né? Aí, ó, Salubelle é o nosso Botox natural, exatamente. É incrível. Olha, eu vou ter um bate-papo com as meninas agora para a gente definir quais vão ser as sugestões de LP para a nossa aula especial, que vai ser ou na segunda semana ou na terceira, porque essa semana, a segunda semana tá tão curtinha, né? Tá caindo dia 8 aí, já é a segunda semana, então eu vou conversar com as meninas, a gente já vai colocar lá nos grupos qual que é a nossa sugestão de LRP, e vocês todos estão convidados por essa aula especial que a gente vai dar para vocês, a partir do momento que você faça o LRP de 100 pontos, se você fizer 125, você vai ganhar o Lemongrass, mas com 100 pontos você faz a sua ativação, já cuida da sua família, já recompra os óleos que você precisa, e nós vamos preparar uma aula muito especial, onde que a gente vai destrinchar vários óleos essenciais que são importantes para você ter no dia a dia, que não estão no kit inicial. Não é isso, Fê? Isso Acho que a mesmo, Elô não quer perca, falar. que vai ser muito bacana. Elô, pode falar. Não, é só porque a gente está falando do Salubelle, e eu lembrei aqui que eu estou usando Yuzu na pele. Gente, fantástico. Como Olha. clareia a pele. Então, assim, só tem que tomar cuidado, né, com o sol no dia seguinte, lavar cedo o rosto. E o que eu estou fazendo? Estou pegando o meu hidratante do Kit Veraz, e ponho um pouquinho do hidratante, uma gotinha, uma gota do Olha, Yuzu. Que legal. E estou que passando. bacana. E a pele dá uma resposta muito legal, por causa da vitamina C que ele tem para a pele. Ótimo, E ótimo. lembrando que o Yuzu, né, da nossa palestra, tá? Ele é óleo que tem aí nos melhores produtos aí de beleza. Então, gente, quem tem, vamos usar. Isso mesmo. Mais alguma coisa, Fê? Mais observação? Então, gente, eu quero agradecer o depoimento da Elô. A sua história realmente é muito impactante, é inspiradora, né? Assim como a história da Fê. É por isso que a gente está aproveitando a oportunidade de compartilhar os óleos essenciais, os benefícios, mas também trazer a história de cada um, né? O momento de cada um, que eu acho que isso inspira outras pessoas a se enxergarem fazendo o mesmo, né? Então, meninas, gratidão. Muito obrigada. Amanhã, às 14 horas, a gente tem a oportunidade de trazer um convidado para escutar um pouquinho sobre os óleos essenciais, para aprender um pouco mais numa outra abordagem, numa outra visão, mas dentro do mesmo assunto. E assim que a gente definir quais são o Clube LRP desse mês, a gente solta aí para a equipe e simbora, né? Vamos começar um mês incrível, com muito sucesso, muitas bênçãos, e que realmente seja um mês transformador na vida de todo mundo, né? É isso mesmo, gente. Está começando o mês. Não deixem de usar seus óleos essenciais. Entendam que eles fazem parte do nosso dia a dia. Escolha, gente, pelo menos 3 óleos para poder usar durante o seu dia. E com certeza vocês vão entendendo o que eles vão fazendo na vida de cada um aqui. Com certeza. Então é isso, pessoal. Ó, eu não sei se tem mais alguém que fez pergunta, acho que não. Acho que Então não. podemos encerrar. Ó, se você está escutando essa aula por uma gravação, ou se você está aqui a convite de algum convidado que te mandou o link dessa aula, ligue para essa pessoa, manda mensagem para ela, fala que você esteve aqui, que você escutou, que você quer entender um pouco mais sobre EduTerra, que você quer se cadastrar, que você quer entender sobre todos os benefícios, e essa pessoa ela vai ter todo o interesse de te acompanhar, te orientar, né? Você vai fazer parte desse grupo como um todo, a gente tem as aulas de suporte, vocês vão estar sempre em contato com outros consultores, mas a pessoa que te mandou o link, ela é a pessoa que tem mais interesse em te ajudar, em te acompanhar e ver o seu crescimento. Então, comente com ela que você esteve aqui com a gente. E, ó, beijo grande, meninas. Fiquem com Deus e a maratona continua. Fiquem com Deus. Vamos tirar uma foto, que semana passada a gente não tirou. Gente, quem puder, abre aí a câmera. Vamos mostrar que a gente está no movimento, que a gente está cuidando um dos outros, que a gente está realmente fazendo uma ação
na nossa equipe, né, mostrando para as pessoas que a gente está compartilhando os óleos essenciais, que a gente está aprendendo, que a gente está se capacitando. Então, vamos tirar uma foto, quem puder abrir aí. Abra. Quem puder bater a foto, a Elô está pegando. Maria, quem mais está aqui? A Fernanda, Gabi, Narcisas. Quem puder, abre o vídeo aí para gente tirar uma foto. E aí, pronto, deu? Vamos marcar uns aos outros e com isso a gente vai fazer um grande movimento aí de bem-estar, de saúde, de amor, né? Compartilhando soluções e realmente essa dádiva que a gente tem de ferramenta nas nossas mãos, não é isso? Isso mesmo. Beijo, meninas, Beijo. até mais. Boa Obrigada, noite. Fiquem com gratidão. Deus. Tchau, tchau.